Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Foot. Meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 27 de maio de 2023. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal. 27 de maio, sabadão. Temos aquela grade recheada que a gente adora. Repassando rapidamente aqui os jogos de quinta-feira, uma quinta-feira que foi muito boa. Nosso bilhetinho bateu mais uma vez. Só o Fluminense que acabou decepcionando a gente, entrou com o time completamente reserva. Perdeu para o The Strongest e foi o único time que a gente não acertou nos palpites de quinta-feira. Mas foi uma quinta-feira muito lucrativa. E vamos dar início agora então para os jogos de sabadão. Bom pessoal, para começarmos então, vamos de Bundesliga, a última rodada do campeonato alemão. Confronto entre Köln vs Bayern de Munique às 10h30. Vamos ver a classificação dos dois. Bayern de Munique ainda querendo buscar o título da competição, é o segundo colocado. Em 33 jogos tem 20 vitórias e apenas 5 derrotas. Já o Köln, apenas o 10º colocado, não briga mais por nada. Em 33 jogos tem 10 vitórias e 11 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? O Köln sofreu gol nas últimas 7 partidas, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Bayern de Munique marcou gol nas últimas 7 partidas, marcou primeiro nas últimas 4 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Para este confronto aqui, acredito muito nessa vitória do Bayern de Munique. Vai jogar a responsabilidade toda para o Borussia Dortmund, que vai ter que ser obrigado para ganhar para ser campeão. Então vamos buscar aqui a vitória seca para o Bayern de Munique neste confronto. Outra partida muito interessante aqui na Alemanha, a partida entre Frankfurt vs Freiburg às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. O Freiburg é o 5º colocado da competição, ainda tentando buscar uma vaguinha na Liga dos Campeões. Em 33 jogos já fez 50 gols e sofreu 42. Em 33 jogos tem 56 gols marcados e 51 gols sofridos. O que nós temos de interessante aqui? O Frankfurt marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, o over 0,5 HT bateu nas últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. O Freiburg que marcou gol em 8 das últimas 10. Confronto aqui os dois times muito interessados, dois times que vão partir para ataque. Quero buscar aqui gols, vamos entrar aqui no mais de gol e meio para este confronto. E para fecharmos aqui na Bundesliga, temos confronto entre União Berlim vs Werder Bremen também às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. União Berlim tentando garantir a sua vaga na próxima Liga dos Campeões. Em 33 jogos tem 17 vitórias, apenas 8 derrotas. Já o Werder Bremen, que não briga mais por nada, é o 12º colocado. Em 33 jogos tem 10 vitórias e 17 derrotas. O time que perdeu muito na competição. O que nós temos de interessante aqui? União Berlim, o time mais undergoal, menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Já o Bremen, um time que marca muitos gols, marcou gol nas últimas 10, sofreu gol nas últimas 10, ambas marcam sim nas últimas 10, e o mais de 2 gols e meio em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, algumas casas de apostas a gente vai encontrar essa odd acima de 1,50 para o União Berlim, e o que nós vamos buscar aqui, empate anula para o União Berlim neste confronto. E agora vamos para a segunda divisão da Holanda, o Willem vs Venlo às 11h30 da manhã, dois times aqui buscando um acesso na competição. O que nós temos de interessante? O Willem, na verdade, não perdeu em 9 das últimas 10 partidas, marcou gol em 9 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu em 9 das últimas 10. O Venlo marcou gol em 8 das últimas 10, concedeu nas últimas 10 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10, e ambas marcam sim em 8 das últimas 10. Primeiro jogo aqui entre os dois, o Venlo ganhou do Willem por 3-2. Para essa partida aqui, eu quero buscar gols, dois times aqui que vão se expor, dois times que costumam buscar bastante o ataque, dois times que fazem bastante gols. Então vamos entrar aqui no mais de gol e meio. Quem quiser na ousadia entrar no mais de 2 gols e meio no ambas marcam também tem grandes chances de bater. Vamos agora aqui para a Suécia, confronto entre Broma Podkarna vs Sirius a 12h30. A classificação dos dois. O Broma é o 6º colocado da competição, em 9 jogos tem 5 vitórias, um empate e 3 derrotas. Já o Sirius, muito mal na competição, é o 15º, em 9 jogos não ganhou nenhuma, tem 5 empates e 4 derrotas, já sofreu 17 gols. O que nós temos de interessante aqui? O Broma não perdeu nas últimas 6 partidas e o Sirius não ganhou nas últimas 10. Para este confronto jogando em sua casa, acredito muito que o Broma não irá perder, no máximo empatar, então eu vou buscar aqui a dupla chance para o Broma neste confronto. E agora vamos de campeonato russo, confronto entre Sochi vs Zenit Petersburgo às 13 horas. Classificação dos dois.
Zenit é o líder da competição, em 28 jogos tem 20 vitórias, apenas 2 derrotas. Já o Sochi é apenas o 10º colocado, em 28 jogos tem 11 vitórias e 13 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Sochi sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Zenit Petersburgo não perdeu nas últimas 8 partidas, marcou primeiro nas últimas 5, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5 e ambas marcam sim nas últimas 5 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito no favoritismo do Zenit. Quero buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Agora vamos para o campeonato belga, partida entre Westerlo versus Gent às 13h15. Classificação dos dois. Eles aqui estão brigando por uma vaga na Conference League. O Gent é o líder da competição em 38 jogos. Fez 75 gols, sofreu 42. Já o Westerlo é o terceiro colocado dessa fase. Em 38 jogos tem 70 gols marcados e sofreu 63. Dois times muito over gols. O Westerlo marcou gol em 8 das últimas 10, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 partidas. Já o Gent marcou gol nas últimas 10 partidas e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas. Para este confronto não tem para onde fugir, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio, mas quem também tiver na ousadia e quiser buscar o 2 gols e meio ou ambas marcam também tem grandes chances de bater. Vamos agora de Liga Profissional Saudita, confronto entre Al-Fahly versus Al-Ittihad às 15 horas. Classificação dos dois. Al-Ittihad é o líder da competição, em 28 jogos tem 20 vitórias e 2 derrotas. Já o Al-Fahly é apenas o 12º colocado, em 28 jogos soma somente 7 vitórias. O que nós temos de interessante aqui? Al-Fahly não ganhou em 9 das últimas 10 partidas e o Al-Ittihad não perdeu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, acredito muito no favoritismo do Al-Ittihad. Com essa odd excelente, eu vou buscar aqui o empate anula para ele neste confronto. Vamos agora de campeonato irlandês, partida entre Sligo Rovers versus Derry City às 15h45. Classificação dos dois. Derry City é o líder da competição, em 17 jogos tem 10 vitórias e apenas 3 derrotas. Já o Sligo Rovers é o 7º colocado da competição, em 16 jogos tem 5 vitórias e 7 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Sligo Rovers sofreu gol em 9 das últimas 10, ambas marcou não nas últimas 4 partidas. Já o Derry City marcou primeiro nas últimas 6 partidas, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4. Últimos 5 confrontos dos dois. O Sligo perdeu 4 e ganhou apenas 1, Derry City perdeu 1 e ganhou 4. Acredito muito na vitória do Derry City, mas jogando fora de casa com essa odd excelente, eu vou buscar dupla chance para ele neste confronto. Vamos agora de campeonato francês, partida entre Lyon versus Reims às 16 horas. Classificação dos dois. Lyon é o 7º colocado da competição, ainda sonhando com alguma vaguinha aqui europeia. Em 36 jogos tem 17 vitórias e 11 derrotas. Já o Reims é o 11º colocado, não briga mais por nada na competição. Em 36 jogos tem 12 vitórias e 9 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Lyon marcou gol nas últimas 7 partidas, marcou primeiro em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 8, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 7 partidas, ambas marcam sim nas últimas 7 partidas. Já o Reims é um time mais under goals, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto jogando em sua casa, acredito muito que o Lyon não irá perder, no máximo empatar. Quero buscar aqui a dupla chance para o Lyon neste confronto. Mais uma partida interessante aqui no campeonato francês, partida entre Rennes versus Mônaco às 16 horas. Classificação dos dois. Mônaco aqui é o 4º colocado da competição, tentando garantir uma vaguinha em alguma competição europeia. Em 36 jogos já fez 69 gols, sofreu 54. Já o Rennes aqui também buscando uma vaguinha em alguma competição europeia, é o 6º colocado, em 36 jogos tem 65 gols marcados e 38 gols sofridos. O que nós temos de interessante aqui? Rennes marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Já o Mônaco sofreu gol em 9 das últimas 10, o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Dois times aqui precisando do resultado, dois times aqui que provavelmente irão se expor na partida. Quero buscar gols aqui, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Para fecharmos aqui no campeonato francês, partida entre Estrasburgo versus Paris Saint-Germain às 16 horas. Classificação dos dois. Paris Saint-Germain já tentando carimbar o título, é o líder da competição, em 36 jogos tem 27 vitórias, apenas 6 derrotas. Já o Estrasburgo praticamente não briga mais por nada na competição, é 15º colocado, em 36 jogos tem 9 vitórias e 15 derrotas. O que nós temos de interessante aqui?
Estraborgo marcou gol nas últimas 10 partidas, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Paris Saint-Germain marcou gol nas últimas 7, marcou no primeiro tempo nas últimas 7, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6 partidas. Para este confronto acredito muito no título do Paris Saint-Germain. Quero buscar aqui com essa odd excelente a dupla chance para o Paris Saint-Germain neste confronto. E agora vamos de Série B do Campeonato Brasileiro, partida entre Atlético Goianiense versus Botafogo de São Paulo, às 18h15. Classificação dos dois. Dois times aqui próximos na classificação. Botafogo é o quarto colocado, em 8 jogos tem 5 vitórias e 3 derrotas. Já o Atlético Goianiense, em 8 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e conheceu a sua primeira derrota no último jogo contra o Juventude fora de casa. O que nós temos de interessante? O Atlético Goianiense não perdeu em 9 das últimas 10 partidas, vem fazendo uma boa temporada. Botafogo, um time mais under goals, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, acredito muito que o Atlético Goianiense vai dominar a partida e o Botafogo vai tentar se segurar para sair com pelo menos um empate. Com essa odd excelente, acredito muito na vitória do Atlético Goianiense. Acredito que ele no máximo irá empatar essa partida, então vou buscar aqui a dupla chance para o time goiano neste confronto. E vamos agora de Campeonato Paraguai, confronto entre Sportivo Trinidense versus Resistência às 19 horas. Classificação dos dois. Trinidense é o terceiro colocado da competição, em 19 jogos tem 9 vitórias e 6 derrotas. Já o Resistência é apenas o 10º colocado da competição, em 19 jogos tem apenas 4 vitórias e já soma 10 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Trinidense marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. Já o Resistência não ganhou em 8 das últimas 10. Para este confronto, jogando em sua casa, acredito muito no favoritismo do Trinidense, porque eu quero buscar aqui a dupla chance para o Trinidense nesse confronto. E agora vamos de Campeonato Colombiano, partida entre Milionários versus Boyacá Chicó às 22h15. O que nós temos de interessante aqui? Milionários fazendo uma excelente campanha, uma excelente temporada, não perdeu nas últimas 8 partidas. Já o Boyacá Chicó não perdeu em 8 das últimas 10, mas é um time que empata muito, não ganhou nas últimas 7 partidas. Para este confronto, jogando em sua casa, acredito muito no favoritismo do Milionários, mas com essa odd excelente que eu vou buscar a dupla chance para o Milionários neste confronto. E agora vamos de Série A do Campeonato Brasileiro, temos bastante partidas interessantes. Vamos começar aqui entre Atlético Paranaense versus Grêmio às 16 horas. Classificação dos dois. Furacão é o 7º colocado da competição, em 7 jogos tem 4 vitórias e 3 derrotas. Já o Grêmio é o 10º colocado da competição, em 7 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Atlético Paranaense marcou gol em 9 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Já o Grêmio marcou gol em 8 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10, mas é um time que empata bastante. Para este confronto aqui, o Grêmio irá poupar alguns jogadores, o seu principal jogador, Luizito Soares, vai ser poupado. Então acredito muito na vitória do Furacão, mas com essa odd excelente jogando em sua casa, eu vou buscar a dupla chance para ele neste confronto. Outra partida muito interessante aqui, confronto entre Fortaleza versus Vasco da Gama às 16 horas. Classificação dos dois. Fortaleza é o 11º colocado, em 7 jogos tem 2 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. Já o Vasco da Gama, já que está na boca do rebaixamento, é o 16º colocado, em 7 jogos ganhou só a primeira partida, depois empatou 3 e perdeu 3. Para este confronto que nós temos de interessante. Fortaleza não perdeu em 8 das últimas 10 partidas e o Vasco da Gama não vence as 6 partidas. Jogando em sua casa no Castelão, Fortaleza é muito favorito, um time muito forte jogando em sua casa. Com essa odd excelente, eu vou buscar a dupla chance para o Fortaleza neste confronto. E agora nós temos Cuiabá versus Coritiba às 18h30, também pela Série A do Brasileirão. Classificação dos dois. O Cuiabá, essa classificação aqui não está atualizada, ele já está com 7 jogos, já saiu da zona de rebaixamento. Ele tem 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Coritiba, o último colocado da competição, em 7 jogos não venceu nenhuma, tem 2 empates e 5 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Cuiabá concedeu gol em 9 das últimas 10 partidas, o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Já o Coritiba não ganhou nas últimas 9 partidas, ambas marcam sim nas últimas 5. Torcida protestou no seu último jogo. Jogando aqui em sua casa, acredito muito que o Cuiabá não irá perder para o Coritiba. Com essa odd excelente, eu vou buscar a dupla chance para o time do Cuiabá neste confronto. E para fecharmos o dia, temos o confronto entre São Paulo versus Goiás às 21 horas. Classificação deles.
Tricolor Paulista é o 8º colocado da competição. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, que foi na primeira rodada da competição. Já o Goiás é o 15º colocado. Em 7 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e já soma 4 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? São Paulo, que vem num ótimo momento, não perdeu nas últimas 10 partidas, na verdade nas últimas 11 partidas. O menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10, ambas marcam não em 7 das últimas 10. Goiás, um time mais under goals, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10, ambas marcam não em 7 das últimas 10 partidas também. Para este confronto, acredito muito no favoritismo do São Paulo. Você vai encontrar aqui, na maioria das casas de aposta, essa odd acima de 1,50, excelente para entrarmos no empate anula. É o que eu vou buscar. Acredito muito que o São Paulo não irá perder em sua casa, mas quem quiser na ousadia buscar essa vitória seca para o Tricolor Paulista tem grandes chances de bater. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado para quem tá deixando aquele like, curtindo, comentando. Chegamos aqui aos 450 inscritos. Estamos aí na nossa meta de bater 500. Agradeço muito para quem tá apoiando a gente. Que seja um sabadão excelente. Um ótimo final de semana a todos e vamos de green!